Muito bem, estamos de volta com o nosso programa em pauta para o nosso terceiro e último bloco. São aí os últimos 27 minutos. Pois é, o tempo passa muito rápido, não é? Mas eu acho que está valendo e muito a pena essa reflexão que muito se ensaiou aqui e ali. Mas hoje a gente está tendo aqui a oportunidade, com muita serenidade, com muita tranquilidade, como alguns já disseram aqui à medida em que vão se comunicando conosco, assim com muita sabedoria, lidar com um tema delicado como este. E eu ainda vou deixar a pergunta aqui para o Frei Moza e o Padre Zezinho, e eles vão me responder se realmente, pelo momento, pelo tempo que estamos vivendo, se realmente os padres, a impressão que se tem, que os padres que nós temos hoje, não é na mídia, os muitos, e nós temos muitos tipos de sacerdotes religiosos, chamados religiosos, pertencem a alguma congregação, os diocesanos, padres são cantores, padres peões, padres aí de toda ordem, jornalista, cantor, apresentador, enfim. Nós temos uma gama muito grande de sacerdotes. Se realmente a utilização da mídia por esses padres, afinal das contas, está fazendo surtir a esperada evangelização ou, de fato, a fama está ali meio que tomando conta da coisa. Então, essa pergunta eles ainda vão responder e ainda dá tempo para você participar aqui com a gente, não é, nas últimas ligações. 0 operadora 31 3491 2894, tá certo? Lembrando que você sempre pode acompanhar o nosso programa em pauta, revê-lo, especialmente pelo nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, além de todas as atividades da nossa casa, da nossa frente de missão evangelizadora aqui em Belo Horizonte, que você está mais do que convidado a visitar. Temos uma programação especial aqui semanal, celebrações, atendimento de confissão, encontros temáticos, então vale a pena. E é claro, você que participa da Canção Nova, acompanha a Canção Nova, tem sido realmente um evangelizador conosco. Se você ainda não é um sócio desta obra, então, por favor, já está mais do que na hora, vamos juntos. Tudo isso é mantido pela divina providência que se manifesta através dos sócios evangelizadores, como você aí do outro lado, para que esta boa nova, programas como esse, possam chegar cada vez mais longe e ajudar muitas pessoas. Quem sabe, hoje, muitos jovens, quem sabe sacerdotes, quem sabe leigos, quem sabe bispos, hoje começam a tomar consciência desta realidade e pensar positivamente, e algumas atitudes podem ser efetivadas a partir do programa dessa noite. É também o nosso desejo, porque o programa ele também tem esse caráter provocativo, tá certo? Bom, fizemos aqui algumas enquetes de rua e na nossa última enquete nós perguntamos o seguinte: os padres estão trocando, na sua opinião, é o povo na rua, é as pessoas falando, são as pessoas falando, os padres estão trocando a fé pela fama? Vamos ver o que as pessoas disseram. Uma opção que eles escolheram de evangelização diferente, né, por outros meios diferentes. Acaba que, optando por esse meio de evangelização, na mídia, numa maneira geral assim, eles acabam até talvez evangelizando mais pessoas do que se estivessem presos nas paróquias, né, no domínio assim das paróquias. Não, porque se esse foi o chamado que Deus deu para eles e eles aceitaram, eu acho que não. E eles fazem isso muito bem e levam muita gente à conversão. Eu acho que é uma forma de evangelizar as pessoas. Eu acho legal. Acho que hoje eles estão atuando de acordo com o que são os valores da sociedade atual. E são a forma mais eficiente de comunicação de massa. Desde que a mensagem seja bem direcionada, não vejo problema nenhum. Assim, para atrair jovens, a igreja tem que mudar. Então, esses padres conseguem atrair esse público para dentro da igreja. São o outro jeito deles de passarem, né, a mensagem deles. Eu acho que é um pouco dos dois. Talvez um pouco dos dois. A fama vem em consequência da exposição, que hoje você tem televisão, internet. É uma coisa... Essa exposição se torna, né, absurda pelo tanto que aparece. E aí vai também da pessoa, do caráter da pessoa, de manter aquilo que ela, de manter a sua ideologia, né, do padre, do que ele for pregar, né, do que ele quer, da mensagem que ele passar. Se ele conseguir manter a mensagem que ele quer passar, eu acho que a fama ele consegue administrar. Tá certo. E Frei Moza, aqui eu aproveito para dar essa fala, não é? Que já tínhamos acenado no bloco anterior com relação,
e o senhor que o conhece muito bem, estou falando aqui do nosso querido padre Marcelo Rossi, não é, que está ali sempre junto de Dom Fernando, e isso que o nosso amigo acaba de dizer, olha, do caráter, não é, da mensagem que a pessoa quer passar e sustenta. Aí nós estamos falando também do nosso conhecidíssimo, não é, padre Fábio de Mello, e assim por diante. Então, um rápido parecer sobre isso, Frei, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu conheci o padre Marcelo antes que ele fosse padre. Ele era seminarista e o Dom Fernando foi meu companheiro de estudos lá na Europa, na França, na Itália, e depois em Petrópolis trabalhamos juntos. Eu era o coordenador dos estudos e ele era o chamado diretor espiritual dos nossos seminaristas, não é? Mestre, que nós chamamos. Então, a gente tem uma caminhada junto. E isso fez com que eu conhecesse o padre Marcelo enquanto era seminarista ainda. E tão logo o padre Marcelo começou a atuar, a celebrar as primeiras missas, chegou alguém da mídia e chamou Dom Fernando para o lado. Esse garoto, enorme, não é? De 2 metros, né? Ele tem um carisma de comunicação extraordinário. E logo as primeiras missas, as ruas começaram a não comportar mais o pessoal, porque a igreja nem se fala, e assim foi a evolução. Agora, o que eu posso testemunhar, eu me hospedo muitas vezes lá, em primeiro lugar, houve aí um momento de uma certa hesitação. Inclusive, a gente sabe que na CNBB havia certos bispos que olhavam meio assim, de revés, achando que não era muito por aí, e também, mesmo em Roma, a gente tinha interrogações. E eu acho que o Dom Fernando soube administrar, como sempre, ele é um excelente administrador, ele soube administrar essa situação. Porque quem celebra é o Dom Fernando. Quem faz a pregação é o Dom Fernando. E que pregação! Não sobra uma vírgula. Ele diz aquilo que é dito em 5 minutos, como é previsto pelo tempo, né? Na Globo, imagina quantos milhões de pessoas. E, por outro lado, o padre Marcelo é um animador. E o padre Marcelo mesmo diz, eu não sou pregador, eu sou um animador, não é? Muito bem. A segunda observação que eu faria é sobre a pessoa do padre Marcelo. É uma pessoa totalmente despojada. Eu até digo, pô, se fosse eu andava um pouco mais bonitinho, mas que nada, é meio relaxado, a maneira de vestir, anda lá com aqueles macacões dentro de casa, todo assim como se não fosse ninguém. Traduzindo, é uma pessoa despojada. Esse testemunho eu quero dar e eu acho que é obrigação, porque tem gente que acha, porque é o padre Marcelo. Não, totalmente despojado. E em seguida, uma terceira observação, o dinheiro, para onde vai? Entra muito dinheiro? Entra. Olha, tudo é aplicado na construção desse santuário que vai abrigar 100.000 pessoas. E aí, naturalmente, logo vem a pergunta, e depois do padre Marcelo, daqui a 50 anos, não é? Quem é que vai encher aquele espaço? Ora, as grandes megalópolis precisam de grandes espaços. Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Não só para celebrar missa, não só para... E depois também, aquilo é tão bem planejado, é uma obra de arte, que você tem múltiplas finalidades ao mesmo tempo, ou seja, multiuso, não é? E, em outras palavras, muito bem planejado. Traduzindo, eu acho que o fato mesmo de ele ter essa respeitabilidade já diz tudo. Por exemplo, vender 8 milhões de volumes em um ano. Isso nem o senhor não faz, né? Para dizer assim, nem o senhor não faz. 8 milhões. Eu digo, não é possível. Não quero e não conseguiria. E não conseguiria. Porque é questão de marketing. E quem aceita o marketing, ele sabe o que ele está fazendo. E quem não aceita também sabe. Certo. Então, eu acho, respeito quem aceita o marketing agressivo e respeito quem não aceita, porque são escolhas. São escolhas. Agora, o que eu queria dizer, pena que não é da editora Voz, que a gente é muito melhor. Não, mas fora de brincadeira, nós temos um livro com mais de 12 milhões de exemplares vendidos ao longo de 25 anos, mais 8 milhões em um ano. Isso realmente é muita coisa. E, de qualquer forma, o que eu queria dizer, é uma pessoa muito piedosa, uma pessoa realmente, eu diria, de Deus. E aí, pensem o que quiserem, da maneira de ele, vamos dizer assim, fazer o povo participar, tudo bem, mas é uma missa festiva, não é? Eu acho, pense o que quiser, agora respeite essa pessoa que tem um dom extraordinário de Deus. Tá certo. Olha, nós até nem entramos aqui nesse mérito, a questão da celebração litúrgica, a maneira de celebrar, etc. Isso vai ficar para um outro programa, tá certo? Não vamos entrar não, vamos ficar aqui na premissa, a questão do sacerdote, do presbítero em si.
Agradecimentos, são muitas ligações, minha gente, não poderia ser diferente, como falávamos no começo do programa. Agora voltou a internet, olha aí que beleza, não é? E muita gente participando, Twitter, e-mail, nós não vamos ter condições de responder tudo, então vai a maioria realmente aqui pelo telefone. Agradecimento a Andréia de Montes Claros, ela diz, olha, ótimo programa, precisávamos mesmo. E ter mais vezes, inclusive. A Carla de Teófilo Otônio, obrigada, foi um programa muito explicativo. Renata de Belo Horizonte parabeniza o tema, muito abrangente. A Cecília de Conselheiro Lafayette parabeniza o Padre Zezinho pela evangelização que realiza onde está. O Maciel também parabeniza os 3 padres pela sabedoria que têm, que são muito iluminados por Deus. A Adriana de Viçosa parabeniza o programa. A Luciane Mendonça também pergunta aqui o seguinte, Padre Zezinho, as músicas dele me fizeram sair da depressão e agradeço por tudo que ele tem feito. A Mércia, diz o seguinte, o Padre Zezinho foi o primeiro dos padres cantores e como que nasceu rapidamente a música Oração pelas Famílias? Digamos que havia um trem de muitos vagões e umas 4 ou 5 locomotivas na época. Eu era uma dessas 4 ou 5, não a única. Eu penso que o julgamento do povo, aqui nós vimos, é favorável aos padres na mídia. Devem ir. Mas a gente ouviu de muitos, isso é que eu ouço também, alguns poderiam ter mais conteúdo. Essa crítica eu percebo que é feita. Todo mundo concorda que deve ir. E todos concordam que o padre devia ter um pouquinho mais de cultura e trazer um pouco mais os documentos da igreja. Agora, quanto a padre midiático ou não, bom, existem padres advogados, padres professores universitários, padres diretores de gravadoras, padres diretores de televisão, padres médicos, padres engenheiros e arquitetos, por que não também padre comunicador e músico? Perfeito. Há muitas maneiras de você exercer seu ministério, não há nenhum empecilho, nenhum problema. Como sempre, a grande pergunta que eu me faço, nós nos fazemos, a igreja faz, uma vez lá, quem é que você vai mostrar? Você, seu rosto, ou você vai mostrar os documentos da igreja? Você é porta-voz da sua família ou de si mesmo, ou você é porta-voz dos documentos da igreja e da palavra de Deus? Aí entra a questão do mensageiro. Eu, padre, que tenho o microfone à minha frente, que não é meu, tenho obrigação, e o Frei Moser diz com muita propriedade, sou pena de pecado, de apresentar o que Deus, através da minha igreja, pede que eu faça. Então, eu falo o que a igreja diz. Se a minha igreja disser não faz, eu não faço. Se ela disser não pode fazer esse casamento, eu não faço. Se ela me disser não pode pregar isto, porque o Papa mandou reservar este assunto, eu não faço. Porque eu não sou padre avulso. Eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Se ela me disser não fale, eu não falo. E aqui tem uma questão que vai nessa mesma linha, por isso eu quero fazê-la agora, rapidamente. O Wilson, de Brasília, Distrito Federal, diz o seguinte, olha, eu não vejo problema em termos dos padres na mídia. O problema de hoje é que, diferentemente dos santos mártires, o senhor fala de São Justino no começo da missa, celebramos hoje, muitos sacerdotes se conformam com o mundo, quer dizer, tornam-se politicamente corretos, e aqui é interessante isso, ouvindo mais o povo do que a Deus. Porque às vezes se corre esse risco, quer dizer, eu me preocupo tanto em agradar as pessoas, em agradar ao povo, aquilo que é pedido e assim por diante, e acabo me esquecendo de agradar absoluto, em primeiro lugar, a Deus e aquilo que ele clama seja Isso Deus. Paulo falou na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5, que por coceira no ouvido as pessoas iriam procurar quem fala coisa gostosa, mas não necessariamente a verdade. E o Gilbert Keith Chesterton, no livro Ortodoxia, se não me engano, no capítulo 3, ele aborda o suicídio do pensamento. Ele chama atenção para o fato de que as pessoas têm medo de opinar, porque elas perderiam, então elas se calam. Ah, não tenho opinião sobre gays, não tenho opinião sobre homossexuais, não tenho opinião sobre política, porque se eu falar, eu serei prejudicado. Aí entra a coragem de Paulo, dizendo a tempo e a contratempo, prega. Não importa se vai ser popular ou não. E aí o Papa, todos os papas, fazem isso muito bem. Ele vai a Cuba e fala de liberdade, pede ao regime que abra. Vai aos Estados Unidos e fala contra o capitalismo.
Ele não tem medo. Ele não se preocupa em agradar quem o recebe. Ele se preocupa em dizer, é assim que a igreja pensa. E acho que nós devemos fazer isso. Padre Zezinho, nós estamos fazendo moda aqui, ó. Abre aqui a câmera para os 3 padres. Você está vendo o Padre Hamilton de uma forma mais social, chamado esporte fino. Você está vendo o Padre Zezinho de clésma, romano. Coisa rara. Coisa rara, com a sua cruz deoniana no peito. E está vendo o Frei Moser, não é? Com o seu clésma alemão. Não é? Muitos sacerdotes, 3 formas de vestimenta. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o Padre Helenilton Marconi, de Caicó, no Rio Grande do Norte, um grande abraço, o pessoal do Rio Grande do Norte nos acompanhando, ele diz o seguinte: como é que os padres, quero ouvir a opinião dos dois, por favor, rapidamente, estamos caminhando para o final, como que o padre como se deve vestir os padres e cantores e evangelizadores para não despertar outros interesses? Porque também tem essas coisas. E aí, rapidamente? Com critério, modestamente. O pessoal sabe o preço de uma roupa que o padre usa. Então, as moças sabem. Então, é um critério de moderação, de equilíbrio, de maneira que a pessoa perceba que a roupa não te prejudica, nem ao pregar e nem ao silenciar. Acho que a igreja também tem normas sobre isso. Eu não uso sempre o clésma, mas se eu tiver vontade, eu uso. Se eu tiver vontade de usar batina, eu vou usar. E também, mesma coisa, distribuir a Eucaristia. Se a pessoa quiser receber na boca, eu dou. Se quiser na mão, eu dou. Depende do bispo. Mas se eu estiver no hospital, onde há risco de bactérias, eu me nego a dar comunhão na boca, porque ali pode haver o risco de bactéria. Depende do lugar. Tá certo. Frei Moser, rapidinho, por favor. Não, eu concordo em gênero e número, e eu acho que nós não devemos nos prender muito a esse aspecto, a não ser que alguém, assim, ostensivamente, não é, apareça de uma maneira que é para chamar a atenção. Mas não cabe a nós julgar, porque também, às vezes, para alguns, uma roupa simples cai muito bem. Para outros, uma roupa assim super sofisticada cai muito mal. Isso é muito relativo. Eu acho que a gente não deve perder tempo com isso. Tá certo. Ó, quero mandar um grande abraço aqui. Nós estamos caminhando realmente para o final do nosso programa. Ao Fábio de Salvador, na Bahia. Roberto também aqui de Belo Horizonte. José Borges de Sumaré, São Paulo. Pessoal do Twitter, né? Infelizmente tivemos aí esse probleminha, mas abraço a todos. O Edson, o Eusébio, o Givanildo, Edmilson, o Fabiano, a Tereza, o Padre Paulinho estão assistindo o programa e achando muito bom. Obrigado. Também aqui os e-mails, muitos outros foram chegando. Ana Almeida, Célia Regina, Everton Lima, João Paulo, Tereza Moraes, Olegário Neto, Gislene Redetec, Socorro Lima, Cátia Ferreira, Edgar Monzato, Socorro Lima, enfim, muita gente participando, porque realmente é um tema absolutamente importante e que nós não poderíamos deixar de, mais cedo ou mais tarde, trazer aqui no nosso programa Em Pauta. Vamos voltar ainda a essa temática. E eu agora vou deixar a palavra, com o restinho de tempo que nós temos, para que os dois respondam. Padres na mídia, momento atual, tempo presente, evangelizadores ou em busca da fama. Nós já falamos aqui de critérios, de altos e baixos, mas qual é a impressão atual? Toda essa história de padre na mídia ou padre de mídia, cada um tem sua escolha. Eu sou padre na mídia, mas não sou de mídia. Mas se alguém escolhe ser padre de mídia, Deus o abençoe. Contanto que nós dois sejamos estudiosos, mostremos a teologia e a doutrina da igreja e a pessoa perceba que não é cabeça nossa, ideia nossa. Somos porta-vozes. Esta é a minha opinião. Foi bom ter vindo. Agradeço muito a vocês por minha presença, pelo contato e, como sempre, você jornalista competente, Deus o abençoe e ilumine sempre. Tá certo, obrigado, padre. Ainda temos aqui uns 3 minutinhos, então vamos responder a pergunta final aí, Frei Moser. Valeu demais o programa, mas e a pergunta, né? Padres da mídia, evangelizadores ou em busca de fama? Qual é o seu parecer do momento atual, não é? Do momento atual, eu diria, eu apenas conheço o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo. Os outros eu realmente não tenho muito contato, não tenho visto. E sobre os dois a gente já expôs bastante. É dizer, o padre Fábio tem uma teologia mais elaborada, não há dúvida nenhuma, não é? Alguns criticam, assim, a maneira de apresentar.
E no tocante ao Padre Marcelo, eu falei com todo o coração, e eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que ele existiu e que ele está desenvolvendo esse talento que Deus lhe concedeu de comunicar o Evangelho. Talvez não tanto pela verbalização, mas eu diria assim pela convicção. Não é? E no mais, eu gostaria tanto de deixar um recado para as novas gerações, dos que querem ser sacerdotes, mas não só sacerdotes, religiosos, leigos, que querem seguir o Cristo mais de perto, querem evangelizar. Por favor, não negligenciem os meios de comunicação. É uma grande força que nós não podemos simplesmente deixar passar. Nós temos que utilizar dentro dos critérios que foram estabelecidos, é por aí, e eu acho uma obrigação muito séria. Agora, o senhor tocou muito bem, como todas as colocações, tem que estudar, você tem que estar preparado, senão é melhor calar a boca, não é? Tem que estar preparado, porque as perguntas são complicadas, os problemas são realmente complexos, e você hoje está numa sociedade que não admite mais uma pessoa dizendo abobrinha ou coisa assim usual, mas querem algo de mais consistente, um alimento sólido. É verdade, até porque a mão que acolhe também, às vezes, né, bate, não é? Ou seja, o povo que acolhe também reprova. Toma a palavra, por favor, Padre Zezinho. A pergunta praticamente já está respondida, não é pelo senhor, Frei Moza acaba de complementar agora. E uma palavra às novas gerações também, você dizendo, por favor. Você foi aluno nosso, veio lá com sua experiência já de jornalista, e sabe como nós, na nossa faculdade leoniana, batemos no ponto estudo. Não tem que ser doutor, mas tem que ser leitor. Muito mais quem fala para milhões de pessoas. Então, se você é músico, numa mão um instrumento, na outra a palavra de Deus e livros de teologia e de catequese. E assim o padre também. Mais entendimento, nascido de maior conhecimento, o único reparo que falo para padres e leigos que estão na mídia é: falta um pouco mais de livro. A igreja precisa estudar mais. E os comunicadores têm que ler mais e estudar, porque a faculdade não dá tudo. Tá certo, com essa boa reflexão e provocação, nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo muito o seu carinho, a sua participação. A audiência nós chamamos aqui a atenção para uma temática tão importante. Então, para você, um grande abraço. Rezem pelos padres, por favor, portanto, por todos nós, para que possamos ser fiéis, como disse o Frei Moser, a esse ministério, a estas possibilidades, esses novos meios para fazer chegar a palavra de Deus até você e que assim a boa nova possa acontecer no meio de nós. Ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.